Josué capítulo 15. As terras distribuídas à tribo de Judá, clã por clã, estendiam-se para o sul até a fronteira com Edom, até o deserto de Zin, no extremo sul. Sua fronteira sul começava na ponta de terra do extremo sul do Mar Salgado, passava pelo sul da subida de Acrabim, prosseguia até Zin e daí até o sul de Cades Barneia. Depois, passava por Esrom, indo até Adar e fazia uma curva em direção a Carca. Dali continuava até Asmon, indo até o ribeiro do Egito e terminando no mar. Essa era a fronteira sul deles. A fronteira oriental era o Mar Salgado até a Foz do Jordão. A fronteira norte começava na enseada, na Foz do Jordão, subia até Bet-Ogla e passava ao norte de Bet-Arabá até a pedra de Boá, filho de Ruben. A fronteira subia então do vale de Acor até Debir e virava para o norte, na direção de Gilgal, que fica defronte da subida de Adunim ou Adumim, ao sul do ribeiro. Passava pelas águas de Emsemes, indo até Enrogel, depois subia pelo vale de Ben-Hinom ao longo da encosta sul da cidade dos Jebuseus, isto é, Jerusalém. Dali subia até o alto da montanha, a oeste do vale de Hinom, no lado norte do vale de Refaim. Do alto da montanha, a fronteira prosseguia para a fonte de Neftoa, ia para as cidades do monte Efron e descia na direção de Baalá, que é Kiriat Jearim. De Baalá fazia uma curva em direção ao oeste até o monte Seir, prosseguia pela encosta norte no monte Jearim, isto é, Quesalon. Em seguida continuava descendo até Bet-Semes e passava por Timna. Depois ia para a encosta norte de Ecrom, virava na direção de Sicrom, continuava até o monte Baalá e chegava a Jabneel, terminando no mar. A fronteira ocidental era o litoral do Mar Grande. Eram essas as fronteiras que demarcavam Judá por todos os lados, de acordo com os seus clãs. Conforme a ordem dada pelo Senhor, Josué deu a Calebe, filho de Jefoné, uma porção de terra em Judá, que foi Kiriat Arba, isto é, Hebron. Arba era antepassado de Enaque. Calebe expulsou de Hebron os 3 Enaquins, Sessai, Aimã e Talmai, descendentes de Enaque. Dali avançou contra o povo de Debir, anteriormente chamado de Kiriat Sefer, e Calebe disse: Darei minha filha Axa por mulher ao homem que atacar e conquistar Kiriat e Sefer. Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, a conquistou, e Calebe lhe deu sua filha Axa por mulher. Quando Axa foi viver com Otoniel, ela o pressionou para que pedisse um campo ao pai dela. Assim que ela desceu do jumento, perguntou-lhe Calebe: O que você quer? Quero um presente, respondeu ela. Já que me deu terras no Negueb, dê-me também fontes de água. Então Calebe lhe deu as fontes superiores e as inferiores. Esta é a herança da tribo de Judá, clã por clã. As cidades que ficavam no extremo sul da tribo de Judá, no Negueb, na direção da fronteira de Edom, eram Cades-Hel, ou Cabezel, Eber, ou Eder, Jagur, Quiná, Dimoná, Adada, Quedes, Hazor-Itna, Zif, Telen, Bealote, Hazor-Adada, Kiriote Azron, Quiazor, Amã, Semá, Moladá, Hazar-Gadá, Esmon, Bet-Pelete, Hazar-Sual, Berseba, Biziotiá, Malá, Lim, Azen, Entolade, Quesil, Ormá, Ziklag, Madmaná, Sansaná, Labaote, Silim, Ain e Remon. Eram 29 cidades com seus povoados. Na Cefelá, Estaol, Zorá, Asná, Zanoá, Emgamnim, Tapuã, Enã, Jarmute, Adulão, Socó, Azecá, Saarim, Aditaim e Gederá ou Gederotaim. Eram 14 cidades com seus povoados. Zenã, Hadasa, Migdal-Gad, Dileã, Mispá, Joctel, Lax, Boscate, Eglon, Cabon, Laamas, Kitlis, Gederote, Bet-Dagon, Naamá e Magdá. Eram 16 cidades com seus povoados. Libna, Eter, Assã, Eftá, Asná, Nezib, Keilá, Asquizib e Maressá. Eram 9 cidades com seus povoados. Ecrom, com suas vilas e seus povoados, de Ecrom até o mar, todas as cidades nas proximidades
de Asdod com os seus povoados, Asdod com suas vilas e seus povoados, e Gaza com suas vilas e seus povoados até o ribeiro do Egito e o litoral do Mar Grande. Na região montanhosa, Samir, Jatir, Socó, Daná, Kiriat Saná, que é Debir, Anabe, Estemo, Anim, Gozem, Olom e Giló. Eram 12 cidades com seus povoados: Árabe, Dumá, Essã, Janim, Bet-Tapuá, Afecá, Untá, Kiriat Arba, que é Hebron e Zior. Eram 9 cidades com seus povoados: Maom, Carmelo, Zife, Jutá, Jezreel, Jocdeão, Zanoá, Caim, Gibeá e Timna. Eram 10 cidades com seus povoados: Halu, Bet-Zur, Gedor, Maarat, Bet-Anot e Eltecom. Eram 6 cidades com seus povoados: Kiriat Baal, que é Kiriat Jearim, e Rabá. Eram 2 cidades com seus povoados. No deserto, Bet-Arabá, Midim, Secacã, Nipsa, cidade do Sal, e Emungede. Eram 6 cidades com seus povoados. Os descendentes de Judá não conseguiram expulsar os jebuseus que viviam em Jerusalém. Até hoje, os jebuseus vivem ali com o povo de Judá. Então esta foi a leitura do capítulo 15 do livro de Josué, que é o 6º livro da Bíblia a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e Josué. Josué capítulo 15. As terras distribuídas à tribo de Judá, clã por clã, estendiam-se para o sul até a fronteira com Edom, até o deserto de Zin, no extremo sul. Sua fronteira sul começava na ponta de terra do extremo sul do Mar Salgado, passava pelo sul da subida de Acrabim, prosseguia até Zin e daí até o sul de Cades Barneia. Depois, passava por Esron, indo até Adar e fazia uma curva em direção a Carca. Dali continuava até Asmon, indo até o ribeiro do Egito e terminando no mar. Essa era a fronteira sul deles. A fronteira oriental era o Mar Salgado até a Foz do Jordão. A fronteira norte começava na enseada, na Foz do Jordão, subia até Bet-Ogla e passava ao norte de Bet-Arabá até a pedra de Boá, filho de Ruben. A fronteira subia então do vale de Acor até Debir e virava para o norte, na direção de Gilgal, que fica defronte da subida de Adunim ou Adumim, ao sul do ribeiro. Passava pelas águas de Emsemes, indo até Enrogel, depois subia pelo vale de Ben-Hinom ao longo da encosta sul da cidade dos Jebuseus, isto é, Jerusalém. Dali subia até o alto da montanha, a oeste do vale de Hinom, no lado norte do vale de Refaim. Do alto da montanha, a fronteira prosseguia para a fonte de Neftoa, ia para as cidades do monte Efron e descia na direção de Baalá, que é Kiriat Jearim. De Baalá fazia uma curva em direção ao oeste até o monte Seir, prosseguia pela encosta norte no monte Jearim, isto é, que é Salom. Em seguida continuava descendo até Bet-Semes e passava por Timna. Depois ia para a encosta norte de Ecrom, virava na direção de Sicrom, continuava até o monte Baalá e chegava a Jabneel, terminando no mar. A fronteira ocidental era o litoral do Mar Grande. Eram essas as fronteiras que demarcavam Judá por todos os lados de acordo com os seus clãs. Conforme a ordem dada pelo Senhor, Josué deu a Calebe, filho de Jefoné, uma porção de terra em Judá, que foi Kiriat Arba, isto é, Hebron. Arba era antepassado de Enaque. Calebe expulsou de Hebron os 3 Enaquins, Sessai, Aimã e Taalmai, descendentes de Enaque. Dali avançou contra o povo de Debir, anteriormente chamado de Kiriat Sefer, e Calebe disse: Darei minha filha Axa por mulher ao homem que atacar e conquistar Kiriat e Sefer. Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, a conquistou, e Calebe lhe deu sua filha Axa por mulher. Quando Axa foi viver com Otoniel, ela o pressionou para que pedisse um campo ao pai dela. Assim que ela desceu do jumento, perguntou-lhe Calebe: O que você quer? Quero um presente, respondeu ela. Já que me deu terras no Negueb, dê-me também fontes de água. Então Calebe lhe deu as fontes superiores e as inferiores. Esta é a herança da tribo de Judá, clã por clã. As cidades que ficavam no extremo sul da tribo de Judá, no Negueb, na direção da fronteira de Edom, eram Cades-Hel, ou Cabezel, Eber, ou Eder, Jagur, Quiná, Dimoná, Adada, Quedes, Hazor-Itna, Zif, Telem, Bealote,
Azor-Adada, Kiriote Azron, que é Azor, Amã, Semá, Moladá, Azar-Gadá, Esmon, Bet-Pelete, Azar-Sual, Berseba, Biziotiá, Malá, Lim, Azen, Entolade, Quesil, Ormá, Ziklag, Madmaná, Sansaná, Labaote, Silim, Ain e Remon. Eram 29 cidades com seus povoados. Na Cefelá, Estaol, Zorá, Asná, Zanoá, Emgamnim, Tapuã, Enã, Jarmute, Adulão, Socó, Azecá, Saarim, Aditaim e Gederá ou Gederotaim. Eram 14 cidades com seus povoados. Zenã, Hadasa, Migdal-Gad, Dileã, Mispá, Joctel, Lax, Boscate, Eglon, Cabon, Laamas, Kitlis, Gederote, Bet-Dagon, Naamá e Magdá eram 16 cidades com seus povoados. Libna, Eter, Assã, Eftá, Asná, Nezib, Keilah, Asquizib e Maressá eram 9 cidades com seus povoados. Ecrom, com suas vilas e seus povoados, de Ecrom até o mar, todas as cidades nas proximidades de Asdod com os seus povoados, Asdod com suas vilas e seus povoados, e Gaza com suas vilas e seus povoados até o ribeiro do Egito e o litoral do Mar Grande. Na região montanhosa, Samir, Jatir, Socó, Daná, Kiriat Saná, que é Debir, Anabe, Estemo, Anim, Gozem, Olom e Giló. Eram 12 cidades com seus povoados. Árabe, Dumá, Essã, Janim, Bet-Tapuá, Afecá, Untá, Kiriat Arba, que é Hebron e Zior. Eram 9 cidades com seus povoados. Maom, Carmelo, Zife, Jutá, Jezreel, Jocdeão, Zanoá, Caim, Gibeá e Timna eram 10 cidades com seus povoados. Halu, Bet-Zur, Gedor, Maarat, Bet-Anot e Eltecom. Eram 6 cidades com seus povoados. Kiriat Baal, que é Kiriat Jearim e Rabá. Eram 2 cidades com seus povoados. No deserto, Bet-Arabá, Midim, Secacã, Nipsa, cidade do Sal, e Emungede. Eram 6 cidades com seus povoados. Os descendentes de Judá não conseguiram expulsar os jebuseus que viviam em Jerusalém. Até hoje, os jebuseus vivem ali com o povo de Judá. Então esta foi a leitura do capítulo 15 do livro de Josué, que é o 6º livro da Bíblia a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e Josué. Josué capítulo 15. As terras distribuídas à tribo de Judá, clã por clã, estendiam-se para o sul até a fronteira com Edom, até o deserto de Zin, no extremo sul. Sua fronteira sul começava na ponta de terra do extremo sul do Mar Salgado, passava pelo sul da subida de Acrabim, prosseguia até Zin e daí até o sul de Cades Barneia. Depois, passava por Esrom, indo até Adar e fazia uma curva em direção a Carca. Dali continuava até Asmon, indo até o ribeiro do Egito e terminando no mar. Essa era a fronteira sul deles. A fronteira oriental era o Mar Salgado até a Foz do Jordão. A fronteira norte começava na enseada, na Foz do Jordão, subia até Bet-Ogla e passava ao norte de Bet-Arabá até a pedra de Boá, filho de Ruben. A fronteira subia então do vale de Acor até Debir e virava para o norte, na direção de Gilgal, que fica defronte da subida de Adunim ou Adumim, ao sul do ribeiro. Passava pelas águas de Emsemes, indo até Enrogel, depois subia pelo vale de Ben-Hinom ao longo da encosta sul da cidade dos Jebuseus, isto é, Jerusalém. Dali subia até o alto da montanha, a oeste do vale de Hinom, no lado norte do vale de Refaim. Do alto da montanha, a fronteira prosseguia para a fonte de Neftoa, ia para as cidades do monte Efron e descia na direção de Baalá, que é Kiriat Jearim. De Baalá fazia uma curva em direção ao oeste até o monte Seir, prosseguia pela encosta norte no monte Jearim, isto é, que é Salom. Em seguida continuava descendo até Bet-Semes e passava por Timna. Depois ia para a encosta norte de Ecrom, virava na direção de Sicrom, continuava até o monte Baalá e chegava a Jabneel, terminando no mar. A fronteira ocidental era o litoral do Mar Grande. Eram essas as fronteiras que demarcavam Judá
por todos os lados, de acordo com os seus clãs. Conforme a ordem dada pelo Senhor, Josué deu a Calebe, filho de Jefoné, uma porção de terra em Judá, que foi Kiriat Arba, isto é, Hebron. Arba era antepassado de Enaque. Calebe expulsou de Hebron os 3 Enaquins, Sessai, Aimã e Talmai, descendentes de Enaque. Dali avançou contra o povo de Debir, anteriormente chamado de Kiriat Sefer, e Calebe disse: Darei minha filha Axa por mulher ao homem que atacar e conquistar Kiriat e Sefer. Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, a conquistou, e Calebe lhe deu sua filha Axa por mulher. Quando Axa foi viver com Otoniel, ela o pressionou para que pedisse um campo ao pai dela. Assim que ela desceu do jumento, perguntou-lhe Calebe: O que você quer? Quero um presente, respondeu ela. Já que me deu terras no Negueb, dê-me também fontes de água. Então Calebe lhe deu as fontes superiores e as inferiores. Esta é a herança da tribo de Judá, clã por clã. As cidades que ficavam no extremo sul da tribo de Judá, no Negueb, na direção da fronteira de Edom, eram Cades-Hel, ou Cabezel, Eber, ou Eder, Jagur, Quiná, Dimoná, Adada, Quedes, Hazor Itna, Zif, Telen, Bealote, Hazor Adada, Kiriote Asron, Kiazor, Amã, Semá, Moladá, Hazar Gadá, Esmon, Bet Pelete, Hazar Sual, Berseba, Biziotiá, Malá, Lim, Azen, Entolade, Quesil, Ormá, Ziklag, Madmaná, Sansaná, Labaote, Silim, Ain e Remon. Eram 29 cidades com seus povoados. Na Cefelá, Estaol, Zorá, Asná, Zanoá, Emgamnim, Tapuã, Enã, Jarmute, Adulão, Socó, Azecá, Saarim, Aditaim e Gederá ou Gederotaim. Eram 14 cidades com seus povoados. Zenã, Hadaza, Migdal, Gade, Dileã, Mispá, Joctel, Lax, Boscate, Eglon, Cabon, Laamas, Kitlis, Gederote, Bet-Dagon, Naamá e Magdá eram 16 cidades com seus povoados. Libna, Eter, Assã, Eftá, Asná, Nezib, Keilah, Asquizib e Maressá eram 9 cidades com seus povoados. Ecrom, com suas vilas e seus povoados, de Ecrom até o mar, todas as cidades nas proximidades de Asdod com os seus povoados, Asdod com suas vilas e seus povoados, e Gaza com suas vilas e seus povoados até o ribeiro do Egito e o litoral do Mar Grande. Na região montanhosa, Samir, Jatir, Socó, Daná, Kiriat Saná, que é Debir, Anabe, Estemo, Anim, Gozem, Olom e Giló. Eram 12 cidades com seus povoados: Árabe, Dumá, Essã, Janim, Bet-Tapuá, Afecá, Untá, Kiriat Arba, que é Hebron e Zior. Eram 9 cidades com seus povoados: Maom, Carmelo, Zife, Jutá, Jezreel, Jocdeão, Zanoá, Caim, Gibeá e Timna. Eram 10 cidades com seus povoados: Halu, Bet-Zur, Gedor, Maarat, Bet-Anot e Altecom. Eram 6 cidades com seus povoados: Kiriat Baal, que é Kiriat Jearim e Rabá. Eram 2 cidades com seus povoados. No deserto, Bet-Arabá, Midim, Secacã, Nipsa, cidade do Sal, e Emungede. Eram 6 cidades com seus povoados. Os descendentes de Judá não conseguiram expulsar os jebuseus que viviam em Jerusalém. Até hoje, os jebuseus vivem ali com o povo de Judá. Então esta foi a leitura do capítulo 15 do livro de Josué, que é o 6º livro da Bíblia a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e Josué. Josué capítulo 15. As terras distribuídas à tribo de Judá, clã por clã, estendiam-se para o sul até a fronteira com Edom, até o deserto de Zin, no extremo sul. Sua fronteira sul começava na ponta de terra do extremo sul do Mar Salgado, passava pelo sul da subida de Acrabim, prosseguia até Zin e daí até o sul de Cades Barneia. Depois, passava por Esrom, indo até Adar e fazia uma curva em direção a Carca. Dali continuava até Asmon, indo até o ribeiro do Egito e terminando no mar. Essa era a fronteira sul deles. A fronteira oriental era o Mar Salgado até a Foz do Jordão. A fronteira norte começava na Enseada, na Foz do Jordão,
subia até Bet-Ogla e passava ao norte de Bet-Arabá até a pedra de Boá, filho de Ruben. A fronteira subia então do vale de Acor até Debir e virava para o norte, na direção de Gilgal, que fica defronte da subida de Adunim ou Adumim, ao sul do ribeiro. Passava pelas águas de Emsemes, indo até Enrogel, depois subia pelo vale de Ben-Hinom ao longo da encosta sul da cidade dos Jebuseus, isto é, Jerusalém. Dali subia até o alto da montanha, a oeste do vale de Hinom, no lado norte do vale de Refaim. Do alto da montanha, a fronteira prosseguia para a fonte de Neftoa, ia para as cidades do monte Efron e descia na direção de Baalá, que é Kiriat-Jearim. De Baalá fazia uma curva em direção ao oeste até o monte Seir, prosseguia pela encosta norte no monte Jearim, isto é, Quesalon. Em seguida continuava descendo até Bet-Semes e passava por Timna. Depois ia para a encosta norte de Ecrom, virava na direção de Sicrom, continuava até o monte Baalá e chegava a Jabneel, terminando no mar. A fronteira ocidental era o litoral do Mar Grande. Eram essas as fronteiras que demarcavam Judá por todos os lados, de acordo com os seus clãs. Conforme a ordem dada pelo Senhor, Josué deu a Calebe, filho de Jefoné, uma porção de terra em Judá, que foi Kiriat Arba, isto é, Hebron. Arba era antepassado de Enaque. Calebe expulsou de Hebron os 3 Enaquins, Sessai, Aimã e Talmai, descendentes de Enaque. Dali avançou contra o povo de Debir, anteriormente chamado de Kiriat Sefer, e Calebe disse: Darei minha filha Axa por mulher ao homem que atacar e conquistar Kiriat e Sefer. Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, a conquistou, e Calebe lhe deu sua filha Axa por mulher. Quando Axa foi viver com Otoniel, ela o pressionou para que pedisse um campo ao pai dela. Assim que ela desceu do jumento, perguntou-lhe Calebe: O que você quer? Quero um presente, respondeu ela. Já que me deu terras no Negueb, dê-me também fontes de água. Então Calebe lhe deu as fontes superiores e as inferiores. Esta é a herança da tribo de Judá, clã por clã. As cidades que ficavam no extremo sul da tribo de Judá, no Negueb, na direção da fronteira de Edom, eram Cades-Hel, ou Cabezel, Eber, ou Eder, Jagur, Quiná, Dimoná, Adada, Quedes, Hazor-Itna, Zif, Telem, Bealote, Hazor-Adada, Kiriote Azron, que é Azor, Amã, Semá, Moladá, Hazar-Gadá, Esmon, Bet-Pelete, Hazar-Sual, Berseba, Biziotiá, Malá, Lim, Azen, Entolade, Quesil, Ormá, Ziklag, Madmaná, Sansaná, Labaote, Silim, Ain e Remon. Eram 29 cidades com seus povoados. Na Cefelá, Estaol, Zorá, Asná, Zanoá, Emgamnim, Tapuã, Enã, Jarmute, Adulão, Socó, Azecá, Saarim, Aditaim e Gederá ou Gederotaim. Eram 14 cidades com seus povoados. Zenã, Hadasa, Migdal-Gad, Dileã, Mispá, Joctel, Lax, Boscate, Eglon, Cabon, Laamas, Kitlis, Gederote, Bet-Dagon, Naamá e Magdá. Eram 16 cidades com seus povoados. Libna, Eter, Assã, Eftá, Asná, Nezib, Keilah, Asquizib e Maressá. Eram 9 cidades com seus povoados. Ecrom, com suas vilas e seus povoados, de Ecrom até o mar, todas as cidades nas proximidades de Asdod com os seus povoados, Asdod com suas vilas e seus povoados, e Gaza com suas vilas e seus povoados até o ribeiro do Egito e o litoral do Mar Grande. Na região montanhosa, Samir, Jatir, Socó, Daná, Kiriat-Saná, que é Debir, Anabe, Estemo, Anim, Gozem, Olom e Giló. Eram 12 cidades com seus povoados: Árabe, Dumá, Essã, Janim, Bet-Tapuá, Afecá, Untá, Kiriat Arba, que é Hebron e Zior. Eram 9 cidades com seus povoados: Maom, Carmelo, Zife, Jutá, Jezreel, Jocdeão, Zanoá, Caim, Gibeá e Timna. Eram 10 cidades com seus povoados: Halu, Bet-Zur, Gedor, Maarat, Bet-Anot
e Eltecom. Eram 6 cidades com seus povoados. Kiriat Baal, que é Kiriat Jearim, e Rabá. Eram 2 cidades com seus povoados. No deserto, Bet-Arabá, Midim, Secacã, Nibsa, cidade do Sal, e Engedi. Eram 6 cidades com seus povoados. Os descendentes de Judá não conseguiram expulsar os jebuseus que viviam em Jerusalém. Até hoje, os jebuseus vivem ali com o povo de Judá. Então esta foi a leitura do capítulo 15 do livro de Josué, que é o 6º livro da Bíblia a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e Josué. Josué capítulo 15. As terras distribuídas à tribo de Judá, clã por clã, estendiam-se para o sul até a fronteira com Edom, até o deserto de Zin, no extremo sul. Sua fronteira sul começava na ponta de terra do extremo sul do Mar Salgado, passava pelo sul da subida de Acrabim, prosseguia até Zin e daí até o sul de Cades Barneia. Depois, passava por Esrom, indo até Adar e fazia uma curva em direção a Carca. Dali continuava até Asmon, indo até o ribeiro do Egito e terminando no mar. Essa era a fronteira sul deles. A fronteira oriental era o Mar Salgado até a Foz do Jordão. A fronteira norte começava na enseada, na Foz do Jordão, subia até Bet-Ogla e passava ao norte de Bet-Arabá até a pedra de Boá, filho de Ruben. A fronteira subia então do vale de Acor até Debir e virava para o norte, na direção de Gilgal, que fica defronte da subida de Adunim ou Adumim, ao sul do ribeiro. Passava pelas águas de Emsemes, indo até Enrogel, depois subia pelo vale de Ben-Hinom, ao longo da encosta sul da cidade dos Jebuseus, isto é, Jerusalém. Dali subia até o alto da montanha, a oeste do vale de Hinom, no lado norte do vale de Refaim. Do alto da montanha, a fronteira prosseguia para a fonte de Neftoa, ia para as cidades do monte Efron e descia na direção de Baalá, que é Kiriat Jearim. De Baalá fazia uma curva em direção ao oeste até o monte Seir, prosseguia pela encosta norte no monte Jearim, isto é, que é Salom. Em seguida continuava descendo até Bet-Semes e passava por Timna. Depois ia para a encosta norte de Ecrom, virava na direção de Sicrom, continuava até o monte Baalá e chegava a Jabneel, terminando no mar. A fronteira ocidental era o litoral do Mar Grande. Eram essas as fronteiras que demarcavam Judá por todos os lados de acordo com os seus clãs. Conforme a ordem dada pelo Senhor, Josué deu a Calebe, filho de Jefoné, uma porção de terra em Judá, que foi Kiriat Arba, isto é, Hebron. Arba era antepassado de Enaque. Calebe expulsou de Hebron os 3 Enaquins, Sessai, Aimã e Talmai, descendentes de Enaque. Dali avançou contra o povo de Debir, anteriormente chamado de Kiriat Sefer, e Calebe disse: Darei minha filha Axa por mulher ao homem que atacar e conquistar Kiriat e Sefer. Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, a conquistou, e Calebe lhe deu sua filha Axa por mulher. Quando Axa foi viver com Otoniel, ela o pressionou para que pedisse um campo ao pai dela. Assim que ela desceu do jumento, perguntou-lhe Calebe: O que você quer? Quero um presente, respondeu ela. Já que me deu terras no Negueb, dê-me também fontes de água. Então Calebe lhe deu as fontes superiores e as inferiores. Esta é a herança da tribo de Judá, clã por clã. As cidades que ficavam no extremo sul da tribo de Judá, no Negueb, na direção da fronteira de Edom, eram Cades-Hel, ou Cabezel, Eber, ou Eder, Jagur, Quiná, Dimoná, Adada, Quedes, Hazor-Itna, Zif, Telem, Bealote, Hazor-Adada, Kiriote Asron, que é Hazor, Amã, Semá, Moladá, Hazar-Gadá, Esmon, Bet-Pelete, Hazar-Sual, Berseba, Biziotiá, Malá, Lim, Azen, Entolade, Quesil, Ormá, Ziklag, Madmaná, Sansaná, Labaote, Silim, Ain e Remon. Eram 29 cidades com seus povoados. Na Cefelá, Estaol, Zorá, Asná, Zanoá, Emgamnim, Tapuã, Enã, Jarmute, Adulão, Socó, Azecá, Saarim, Aditaim e Gederá ou Gederotaim. Eram 14 cidades com seus povoados. Zenã, Hadasa,
Migdal, Gade, Gileã, Mispa, Joctel, Lax, Boscate, Eglon, Cabon, Laamas, Kitlis, Gederote, Bet-Dagon, Naamá e Magdá eram 16 cidades com seus povoados. Libna, Eter, Assã, Eftá, Asná, Nezib, Keilah, Asquizib e Maressá eram 9 cidades com seus povoados. Ecrom, com suas vilas e seus povoados, de Ecrom até o mar, todas as cidades nas proximidades de Asdod com os seus povoados, Asdod com suas vilas e seus povoados, e Gaza com suas vilas e seus povoados até o ribeiro do Egito e o litoral do Mar Grande. Na região montanhosa, Samir, Jatir, Socó, Daná, Kiriat-Saná, que é Debir, Anabe, Estemo, Anim, Gozem, Olom e Giló. Eram 12 cidades com seus povoados: Árabe, Dumá, Essã, Janim, Bet-Tapuá, Afecá, Untá, Kiriat Arba, que é Hebron e Zior. Eram 9 cidades com seus povoados: Maom, Carmelo, Zife, Jutá, Jezreel, Jocdeão, Zanoá, Caim, Gibeá e Timna. Eram 10 cidades com seus povoados: Halu, Bet-Zur, Gedor, Maarat, Bet-Anot e Eltecom. Eram 6 cidades com seus povoados. Kiriat Baal, que é Kiriat Jearim e Rabá. Eram 2 cidades com seus povoados. No deserto, Bet-Arabá, Midim, Secacã, Nibsa, cidade do Sal, e Emungede. Eram 6 cidades com seus povoados. Os descendentes de Judá não conseguiram expulsar os jebuseus que viviam em Jerusalém. Até hoje, os jebuseus vivem ali com o povo de Judá. Então esta foi a leitura do capítulo 15 do livro de Josué, que é o 6º livro da Bíblia a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e Josué.